Paz do Senhor Jesus Cristo a todos, irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe nesta noite. Espero que você seja abençoado ainda mais com a palavra do Senhor. Quero te convidar a você abrir sua Bíblia, livro de Salmo, número 92. Salmo de número 92, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Você pode acompanhar aí. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da citara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os Teus feitos. As obras das Tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as Tuas obras, ó Senhor! Como são profundos Teus propósitos! O insensato não entende, o tolo não vê. Que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois Tu, Senhor, és exaltado para sempre, mas os Teus inimigos, Senhor, os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos e os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, obrigado, meu amigo Jesus. Obrigado pela bênção da gente poder estar reunidos aqui no Teu nome. E como isso é importante para nós, como isso nos traz paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Porque nós estamos na Tua presença e o Teu Espírito Santo já vem fazendo essa obra em nós, porque nós somos uma igreja de transformação, Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender Tua palavra, estarmos atentos a ela e que essa palavra fale conosco, Senhor. Nós carecemos muito de Te ouvir nessa noite. Nós precisamos Te ouvir, não nos deixe passarmos um dia sem ouvir a Tua voz. E principalmente quando nós nos reunirmos, quando nós cultuamos a Ti como família de Cristo, como noiva do Senhor. Que o Senhor perdoe o nosso pecado e nos ajuda a depender de Ti, nos ajuda a termos dependência do Senhor e que possamos nos refugiar em Ti, ó Pai, e apresentar todas as nossas necessidades diante do Senhor. E que esse culto, o Senhor, venha falar, Pai, ainda mais conosco conforme Tu queres. Eu me coloco em Tuas mãos, que eu dependo de Ti, Pai, nessa noite. Eu careço do Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. Que o Senhor me use aqui como instrumento. Tuas mãos. É o que eu Te peço. No nome de Jesus. Graças a Ti, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Se possível, deixa a palavra do Senhor aí aberta aí na sua mão, para a gente meditar junto. Salmo de número 92, irmãos. Com a Bíblia aberta. Se você puder ficar, que é importante para nós. É um salmo importantíssimo para a gente, que nós estamos falando, já o terceiro domingo falando sobre frutifiquem, nós frutificarmos. Primeira ministração aqui, ministrei sobre a importância de nós plantarmos bem, para nós recolhermos bem o fruto. Segunda, falei sobre o propósito de uma árvore, o propósito da vida. Então, foram características especificamente da árvore, né? E esses dois últimos sermões de hoje e o próximo falar especificamente sobre o fruto, né? Mas hoje é essa transição aqui para a gente ir para o último sermão, no próximo domingo. E eu quero trazer aqui essa palavra sobre qual que é o segredo, irmãos, de nós frutificarmos. Onde está o segredo de fato de uma árvore dela, que ela possa frutificar? Como é que a gente consegue identificar
essa característica, quem é que está por trás de tudo isso que faz uma árvore dar frutos. É isso que a gente vai ver aqui. Salmo número 92 é um cântico, irmãos. É um cântico que nós exatamente não sabemos o autor. A gente sabe que o Espírito Santo levou, conduziu aí o salmista, mas nós não sabemos. Tem algumas estimativas, mas não tem a exatidão sobre qual a autoria aí desse salmista. Mas é um cântico que foi direcionado para o dia de sábado. Isso é muito curioso, porque foi um cântico que foi trazido ali para o período ali do templo, para que as pessoas pudessem cantar a Deus, entoar a Deus e trazendo um símbolo de descanso diante desse cântico, diante de entronizar a Deus, engrandecer o nome dele. Será que dá para a gente aprender com um cântico? Será que dá para aprender pela palavra de Deus? Será que a gente encontra princípios dentro de um coração que compôs uma canção? A gente vai ver aqui, irmãos, a importância desse cântico aqui para nós, algumas lições. E pensar sobre qual que é o segredo, na realidade não é bem um segredo, né? É algo muito escancarado e fácil para a gente pensar, como já foi ministrado de algumas outras vezes. Mas o coração humano, ele gosta de alguns enigmas, gosta de descobrir alguns mistérios, gosta de seguir uma trilha, uma linha que venha desvendar alguma resposta, alguma coisa nesse sentido. Encontrar com um verdadeiro tesouro, né, que é a presença, é o próprio Deus em pessoa. E falar sobre esse salmo, eu quero compartilhar com os irmãos exatamente qual que é o segredo que a gente encontra nesse salmo, nessa canção de número 92. Qual que é o segredo? Primeira lição que eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Eu queria que os irmãos atentassem aí do verso 1 ao 5. O segredo é Deus, irmãos. Segredo que não é segredo, mas é Deus. O que a gente observa no verso 1? Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira, de 10 cordas, da citara, da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Pastor, aqui revela o segredo de uma árvore frutífera, de uma vida frutífera, sim. Porque até ele falar sobre florir, sobre dar fruto, sobre crescer, sobre estar plantado em um lugar, ele fala primeiro que tem uma origem que faz ele crescer. Tem alguém que faz ele caminhar. Tem alguém que dá ele força. Tem alguém que faz ele sustentar. Tem alguém que ele expressa nessa canção que faz ele plantar como raízes junto a uma casa. Tem alguém que faz ele frutificar. Tem alguém por trás dessa vida que ele está expressando. Por trás do salmista, que ele expressa a canção. Que nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Olha, irmãos, como ele expressa ao Senhor. Como é bom render graças ao Senhor. E por que é bom render graças ao Senhor? Porque o Senhor traz coisas para a vida dele, como a vida que ele tem. A vida que ele tem. O Senhor traz alguns elementos para a vida dele que ele rende graças ao Senhor pelo que o Senhor faz. E é interessante pensar, porque o próprio verso 1 aqui, ele já vai dizer como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, Altíssimo. E anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som dos instrumentos. Olha que interessante, ele reconhece o que Deus está produzindo na vida dele, porque sem Deus ele não é nada. Eu e você sem Deus nós não somos nada. Ninguém é nada sem Deus. João 15 fala sobre isso, Jesus falando que ele é a videira, somos os ramos, e sem mim nada podeis fazer, não pode frutificar. E ele reconhece ao ponto que ele fala que vai anunciar de manhã o teu amor leal e à noite a tua fidelidade. Ele reconhece tanto, irmãos, que dele sai alguma coisa do que esse Deus produz na vida dele. Ele fala que ele como tem a habilidade da canção, do canto, dos instrumentos, ele fala que ao som dos instrumentos ele vai expressar a sua gratidão a Deus, a sua entrega, aquilo que está dentro dele, né, para o Senhor, porque o Senhor merece por tudo que ele faz e por tudo que o Senhor é
na vida dele. Olha o que diz no verso 4, quando diz: tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. O que o Senhor faz, irmãos, leva você a cantar de alegria? Você reconhece o que o Senhor tem feito e faz na sua vida ao ponto de você trazer algo para fora, como um salmista, reconhecendo o que Ele é e o que Ele faz. O Senhor, tu me alegras. E a alegria é uma característica do fruto do Espírito Santo em Gálatas 5. O Senhor é quem traz a alegria. Os teus feitos, as tuas obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Você consegue perceber que tem alguém que está fazendo algo pela outra pessoa? Que tem um Deus que Ele destina ao Senhor, o Adonai aqui, né, propriamente dito. Ele destina ao Senhor o que está sendo realizado na vida dele, que Ele exulta de alegria. Então, tem um Deus que é a característica, é a origem, é a essência, irmãos. É o cerne da questão. Tá ali na centralidade de fazer alguma coisa na vida de alguém frutificar, florir, crescer, dar fruto, tudo que você possa imaginar que pode produzir de bom. Se não for esse Deus que o salmista declara que é o nosso Deus, então não tem como a gente trazer fruto algum. Você consegue observar que o verso 5 ele vai dizer: como são grandes as tuas obras. Assim, obra de quem? Obra de Deus na vida dele. Como são grandes a obra do Senhor na vida do seu povo, na vida dele. Senhor, como são profundos os teus propósitos. Falamos aqui de uma árvore que tem propósito, que Deus criou tem propósito. Como são grandes os propósitos que o Senhor tem para comigo, por exemplo. Para com a vida do salmista, para com a sua vida. E vale a pena a gente pensar aqui e refletir do quanto ele reconhece, irmãos, o que o Senhor faz ou fez na vida do povo, ou na vida dos seus, ou na vida da família, em relação de coisas que ele não merece, mas o Senhor faz. Eu quero que você entenda, preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Você e eu, nós não merecemos nada, mas Ele faz. Você e eu, nós não merecemos sequer tamanho estar na presença dEle, mas Ele faz. E Ele se relaciona. E Ele se revela, e Ele dá força, e Ele dá alegria, e Ele faz maravilha, Ele derrama misericórdia, Ele derrama perdão. Nós não merecemos, mas Ele faz pela sua misericórdia e pela sua bondade. E mesmo assim, aí vem qual é o pensamento de uma árvore que está alicerçada nele como centro, de uma vida que está alicerçada nele. É um sentimento de gratidão e alegria, como a gente expressa aqui, irmãos, dentro desse Salmo 92. Como é bom render graças ao Senhor pelo que o Senhor fez por mim, pelo que o Senhor faz por mim, pelo que o Senhor faz pelos meus e por toda a família, pela igreja. Como é bom render graças ao teu nome. Por isso eu anuncio o que o Senhor faz na minha vida. Eu sirvo como algo que as pessoas podem ouvir de mim, o que o Senhor faz de mim, o que o Senhor faz em mim. Ou seja, eu anuncio, eu dou alimento para alguém. Eu passo para alguém aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Um meio, um canal ali que o Senhor está me usando diante do que o Senhor faz em mim, para que o Senhor seja conhecido e engrandecido, como a própria canção que o salmista expressa aqui, de gratidão a Deus para um dia de sábado. Qual que é a questão, irmãos, dessa lição que a gente percebe nesse cântico? Será que de fato a gente agradece pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz, independente de qualquer coisa? Mas será que talvez a gente não seja tão grato e não reconhece tamanha coisa que Ele faz? Porque será que é porque eu não estou gerando ou produzindo alguma coisa que o Senhor deveria, que nós precisaríamos frutificar ou promover alguma coisa a partir de nós? Você percebe que tudo que o salmista é alimentado da parte de Deus, qual é o motivo dele? Ele quer exteriorizar tudo. Eu anuncio, eu proclamo o teu amor. Eu quero anunciar a tua fidelidade de noite. De manhã eu quero falar do teu amor leal. Eu quero expor minha alegria. O Senhor me abençoou nas tuas obras, das tuas mãos. O Senhor me leva a cantar de alegria. Você consegue que tudo que o Senhor faz dentro de nós tem que produzir para fora. Tem que ir para fora. Porque não tem como caber o que Ele faz, que é grandioso, dentro de mim e ficar. E qual que é a razão que a gente percebe aqui nessa primeira lição, que o segredo é Deus, irmãos? Porque se Deus está realmente em nós,
como nós declaramos, ou nós estamos permanecendo em Deus, então quer dizer que nós não temos como ficar do mesmo jeito. Você e eu nunca vai ser do mesmo jeito. Isso quer dizer que se Ele está em nós e Ele habita em nós, então eu vou ter motivo suficiente para expressar, por exemplo, uma canção como essa. Vai ter alegria porque o Senhor me dá, vai ter pronunciamento do que o Senhor está fazendo na vida, vai ter a obra do Senhor que está sendo realizada na vida da gente. A gente vai perceber quão grandes são essas obras e quão profundos são os propósitos que Ele está trazendo para a minha vida. Ou seja, vai ter sim evidência, irmãos, que o Senhor está fazendo alguma coisa na sua vida. Vai ter alguma coisa que vai acontecer, que está acontecendo. Qual que é a dificuldade? Será que de fato isso está evidente na minha e na sua vida? Do que o Senhor está fazendo em nós? Do que o Senhor está produzindo em nós? Será que as pessoas olham para a gente e de repente vê algo diferente em nós, ao ponto que é Deus, que é esse segredo, ao ponto das pessoas ficarem mexidas porque você tem alguma coisa que ela não tem? Está sendo produzida uma grande obra na sua vida que eu do lado e estou junto com você, ou na mesma casa, ou na mesma escola, no mesmo trabalho, ou faculdade, ou na rua, ou vizinho. Mas tem alguma coisa com você que acontece que comigo não acontece. Que segredo é esse? Quem é que está por trás dessa prosperidade, dessa vida frutífera, dessa vida abençoada? Será que realmente Deus está, irmãos? Será que eu estou também nele? Será que isso acontece? E a gente percebe os sinais, os frutos, a grande alegria e prazer pelos seus feitos em nós. Isso é um grande fato, irmãos. Deus é a razão do segredo, né? É o segredo de uma árvore ser bem frutificada. Quando a árvore ela não está bem frutificada, quando a árvore não produz seus frutos, é porque não tem alguma coisa errada, não é com a razão, mas é com aquilo que está ligado a essa centralidade. Tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada com você, tem alguma coisa errada com com os aspectos que envolve, que eu estou ligado a essa centralidade e eu não posso ser do mesmo jeito. A grande razão da conversão é a evidência, é que a gente vai dar fruto de fato quando a gente está nele. Sinais vão acontecer de uma maneira incrível. É um sinal que a gente está na luz e não mais nas trevas. É um sinal que a gente está sendo um sal, né? Como o próprio Cristo fala. Então coisas acontecerão e vão evidenciar que eu não sou o mesmo que eu era antes, porque o segredo da árvore frutífera está habitando na minha vida. Está habitando na sua vida. Então, irmãos, aqui é uma primeira lição para a gente. Deus é o segredo. É o segredo de uma árvore frutífera. Deus é o segredo. E isso quer dizer que quanto mais eu me aproximo e entendo e me disponho no que Ele tem a fazer, isso quer dizer que eu vou frutificar e vai ter mais obra das mãos de Deus na minha vida. Agora, se a minha vida parou por alguma razão e não tem obras, como são grandes as tuas obras, aí eu pergunto, será que Deus esquivou a sua mão? Será que Deus mudou? Malaquias fala lá que Deus, eu sou o Senhor e eu não mudo. Será que aquele Deus que faz maravilhas e sinais e milagres no Antigo Testamento, hoje Ele não faz mais nada? Na vida dos seus piorou. Que Deus é esse que não faz nada, que não é como era antes? Ou será que eu não sou o que Ele desejaria que eu fosse? Eu lembro de só um pequeno detalhe, a gente encerrar aqui esse ponto. Eu lembro que eu estava no Luiz Eduardo Magalhães, passei 6 meses lá, de chegar em Brasília. E eu lembro, a gente foi congregar na igreja, a primeira igreja batista lá. E a gente conheceu um cara chamado Wellington, é um irmão da igreja lá. A gente conheceu uma das primeiras pessoas. E eu lembro que eu estava conversando com ele me contando um testemunho. Ele disse, Paulo, se você conhecesse a minha história. E ele começou a contar um pouquinho da história dele. E falar. E ele disse que estava falando com uma outra pessoa, um outro amigo dele, ele dizendo, eu não conheço esse Deus que você está falando. E ele, mesma pessoa, serve a Deus, é cristão, se diz ser cristão e tal. E ele falando com um outro amigo e falando da história dele. Aí o cara falou, mas por que você está falando isso? Porque esse Deus que eu tenho, ele falando do testemunho dele, Ele fez maravilhas e obras na minha vida que não tem fim. E essas coisas que estão acontecendo é igual que o salmista está falando. Ele estava falando para outro amigo que é como se
a vida desse outro amigo dele parasse de frutificar, parasse de produzir coisas, parasse de produzir mais obras. É como se Deus parou, não está fazendo mais nada na vida desse amigo dele. Então ele falou assim: olha, esse Deus aí que você está falando eu não conheço, mas o meu Deus, se eu for contar hoje o que ele fez na minha vida, vou contar amanhã o que ele vai estar fazendo na minha vida. Ou seja, é um Deus que continua, irmãos, continua desenvolvendo uma obra da frutificação. Então ele não tem um parou, não tem um cessou, não tem um estagnou, não tem isso, irmãos. Enquanto estiver nele, eu achei interessante esse exemplo, porque ele traz, enquanto nós estivermos no Senhor, ele traz essa declaração, em outras palavras, nós continuaremos frutificando por causa de quem? Dele. Não é por causa de nós, por causa dele. A razão não é eu e você. A razão de frutificarmos não somos nós, não é o que nós fazemos. A razão é o que ele faz em nós. A razão de tudo é ele o que faz em nós. Agora, se é ele o que faz em nós, mas como eu estou como árvore que corresponde ao que ele quer fazer, eu me importo com o que ele quer fazer, eu reconheço o que ele quer fazer, eu estou atento ao que ele quer fazer, eu busco a vontade dele do que ele quer fazer. Então isso é algo maravilhoso para a gente pensar. Se eu estou em Deus, eu nunca vou deixar de frutificar. Se eu estou em Deus, a obra vai ser contínua até o encerramento da minha vida. E o legado continua. Talvez eu deixe frutos aí para outras pessoas que eu passei, acompanhei, eu trilhei no caminho, mas o legado continua. Mas a obra não pode faltar, porque é a evidência que Deus está trabalhando ali. A evidência que Deus está trabalhando na minha e na sua vida, isso tem que estar escancarado do que Ele está fazendo. Então eu não posso parar e estacionar de forma alguma. Ou seja, eu sempre vou ser uma árvore em frutificação. Sempre vou ser uma árvore que vai estar desenvolvendo fruto por causa dele. Por causa da obra dele, por causa do sacrifício dele, por causa da graça dele sobre minha vida. Então nós seremos árvores continuamente cheio de obras das mãos do Senhor, como o salmista declara. Amém, irmãos? Segundo lugar, irmãos, compartilho aqui com os irmãos, então Deus é o grande segredo. Um detalhe importante aqui, eu coloquei como uma segunda lição para a gente, a partir do verso 6 ao verso 9, é que se Deus é o segredo, então se você tira Deus, vamos dizer assim, né, uma árvore sem a razão, sem um segredo, sem Deus, sem a centralidade de Deus, essa árvore, logicamente, ela não vai frutificar e não vai ter obra nenhuma, que é o que a gente acabou de comentar aqui. Observe o que diz o verso 5, que diz: como são grandes as tuas obras, Senhor. Aliás, o verso 6, o insensato não entende, o tolo não vê. Que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os malfeitores eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Eu queria que você observasse que o salmista ele traz aqui o insensato, que é a pessoa que não entende a vontade divina, que age de maneira imprudente, que age de maneira tola, que age de maneira sem pensar nas coisas, age de maneira do que pensa, né, do que acha, mas não da maneira de atender à vontade de Deus. Essa pessoa, ela está sendo caracterizada como uma pessoa que não dá fruto nenhum. É uma pessoa que você observa que ela não entende, o texto diz aqui, eu estou na Nova Versão Internacional, na NVI a tradução, e vai dizer, esse insensato ele não entende, e o tolo também ele não vê nada. Ou seja, não vê e não entende o que Deus é capaz de fazer na vida de uma árvore que precisa frutificar. Na vida de uma pessoa que precisa produzir quem ele é, a vida que ele é, a essência da vida que ele é. Então, o insensato ele não entende, o tolo ele não vê. Que embora os ímpios brotem, presta atenção, irmãos, os ímpios eles brotam como a erva. Se você olhar Isaías 40, vai dizer que seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Qual é a ideia da erva que o salmista está falando? Está falando que é algo temporário, algo que vai passar, algo que é passageiro, algo que não vai ter permanência, não vai ser constante, não vai ser duradouro. Ele está falando aqui que o insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva, eles vão... Há uma pessoa que não tem Deus, né, o segredo, a razão, a centralidade na vida, na árvore, na sua própria vida, ela pode até brotar, mas ela vai brotar como uma erva, passageiro.
não vai ser contínuo como uma pessoa que tem Deus na sua centralidade. Então ela pode brotar. E ela também pode o quê? Florescer. Como a gente observa aí, floresçam todos os malfeitores, mas vai florescer coisa ruim. Não vai ter nada de bom. A gente está num contexto de reinado aqui, de inimigos e tal. Então pode brotar como a erva e também pode florescer. Mas serão propriamente destruídos, arrancados. Aqui dá uma ideia de juízo. Diante de Deus, na ideia de juízo. Vai chegar um momento que vai ser esse momento como João 15, que será cortado, será tratado, será podado. Um dia de quando Cristo voltar. Mas o que a gente observa é que a pessoa sem a centralidade de Deus, ela não vê, não entende. Ela pode brotar e pode florescer, mas não tem dizendo que dá fruto. O salmista, ele chega a expressar e dizer assim, olha, pode brotar. Uma pessoa sem Deus pode brotar. Uma pessoa sem a centralidade divina, ela pode até florescer, mas ela não pode dar fruto. E se a gente for pensar, quando Jesus fala sobre a árvore do fruto bom e do fruto ruim, que não tem como uma produzir o que a outra produz, é como se de fato não produzisse fruto nenhum, irmãos. Porque se você pensar, para que serve um fruto ruim? Para nada. Então não tem valor nenhum, é como se não existisse fruto. Então se você olhar e meditar um pouco no como o salmista está vendo, ele está falando que pode brotar, pode florescer, mas não tem fruto. Não entende e até vê, mas não consegue enxergar. Verso 6. Mas tu, Senhor, eis exaltado para todo sempre. Por que a pessoa não enxerga? Não enxerga o Senhor. Não enxerga o propósito do Senhor. Não enxerga, você vai ver no verso 8, que entre a visão, a forma do insensato agir, do tolo agir, ele não enxerga o que é o Senhor, que é o segredo. Ele não vive em prol daquilo que ele enxerga, ele não entende, não se lança daquilo que ele poderia entender e se entregar de uma maneira total, porque o Senhor é exaltado para sempre, porque é Ele que faz, porque um pouquinho atrás você vê o salmista declarando os feitos e a obra de quem que Deus faz na vida dele. Mas o insensato não entende, o tolo não vê, continua sendo uma árvore que só brota e uma árvore que até floresce, mas não tem fruto. Não tem fruto nenhum para oferecer, porque não entende e não vê o que de fato o Senhor quer mostrar, levar ao entendimento do que precisa ser feito. O Senhor é exaltado para sempre. Perecerão, irmãos, serão dispersos, todos perecerão, porque não tem como a vida agir numa pessoa que está morta. A vida vai agir de fato na vida. E vai produzir essa vida e vai trazer sinais e obras que estarão aí de forma evidente. Então, o insensato tolo não tem fruto, irmãos. Não tem fruto. Floresce e brota, mas não tem fruto. Não tem um segredo na vida, não tem Deus agindo. E isso aqui é uma forma de nós pensarmos. Será que eu não estou agindo como insensato? Pastor, misericórdia. Mas será que nós não estamos agindo como insensato ou um tolo? E às vezes a gente está achando que Deus está operando maravilha na nossa vida. Mentira, irmãos. A maior mentira de um cristão dizer que está produzindo algo que a gente não vê. A gente não vê, as pessoas não veem. Quando a árvore ela começa a frutificar, é um terceiro ponto que eu quero falar aqui para os irmãos, para mim encerrar. Quando a árvore ela começa a frutificar, irmãos, é como o salmista declara, e eu quero ler com os irmãos aqui a partir do verso 10. Esses sinais são muito evidentes, irmãos. Quando o segredo está de fato na vida, quando Deus age na vida e nós estamos nele, olha o que acontece no verso 10. Tu aumentaste a minha força, como a do boi selvagem, e derramaste sobre mim um óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, e os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, e plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Pastor, o que a gente entende aqui? A pessoa que está na centralidade divina, irmãos,
O Senhor aumenta a força, o Senhor sustenta a árvore. O Senhor, quando a gente observa, traz o óleo novo, é no sentido nesse tempo do Antigo Testamento, é estar separado, é estar consagrado, é estar sendo ungido, né, para uma determinada obra, para um determinado propósito que o Senhor chamou. E Ele está dizendo: o Senhor me dá força, porque em si mesmo nós não temos força, e para fazer tamanha obra que o Senhor quer. Mas Ele dá força para que possamos cumprir o que Ele tem. E Ele renova e consagra, separa a gente para cumprir o que Ele tem. Derrama óleo, irmão. Óleo também é símbolo de cura. O óleo, o azeite é símbolo de cura. Ele derrama óleo sobre nossa cabeça, para que a gente venha a ser aquilo que Ele quer. Os meus olhos contemplam a derrota. Ele dá vitória diante das coisas que acontecem, que confrontam a gente. Inimigo na porta, as lutas diárias, desafios, obra do maligno, obra da carne. Ele dá vitória diante dessas coisas. Para quê? Para que a árvore não venha ceder, não venha ser derrubada, não venha ser derrotada. Agora, quando chega no verso 12, irmãos, os justos florescerão como a palmeira. Eu não sei se você já viu uma palmeira, irmãos. Palmeira é uma das árvores mais antigas que a gente possa pensar. E a gente pode ver características fantásticas delas. Depois eu vou mostrar para os irmãos. Mas vocês florescerão como uma palmeira. Qual que é a diferença do justo para o insensato? O insensato não entende e não vê, e nem busca entendimento e nem busca enxergar. Qual o propósito que o Senhor quer fazer? Por outro lado, o justo, que somos nós hoje na nova aliança, somos aliançados pela graça de Cristo, nos tornamos filhos do Senhor. O Senhor, seu sangue derramou sobre nossa vida. O justo hoje, somos justificados através da graça do Senhor. Os justos, eles florescerão como a palmeira. E eles crescerão como o cedro do Líbano. Florescerão, crescerão, florescerão, crescerão. E eles estarão também plantados na casa do Senhor. Irmão, plantado é raiz, é firmeza. Na casa do Senhor, porque é a casa onde jorra a fonte. Como é que uma pessoa diz que está tendo uma vida abençoada fora da igreja? Como é que você diz que tem fruto? Será que isso não é um engano? Eu sou um tolo, um insensato? Eu não entendo e não vejo? Você consegue o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo: aquele que é justo e que floresce e que cresce como o cedro do Líbano e como a palmeira, ela floresce. Essas pessoas estão plantadas na onde, irmãos? O que é que o texto vai dizer para a gente aí no verso 12? Elas estão plantadas na casa do Senhor. Eu não sei o que é a casa do Senhor, se não for o lugar onde a gente se reúne aqui, como templo, igreja, nós, o organismo vivo, a igreja viva. Eu não sei se não for o que é isso, irmãos. Eu não conheço outro lugar, como Jesus falou, que seja a minha casa, será chamada casa de oração. A não ser que a nossa casa agora virou a casa do Senhor. As pessoas que estão no Senhor e que são frutíferas, elas estão com os pés plantados na casa do Senhor, irmãos. E elas florescerão nos atos do nosso Deus. Os atos representam a porta de entrada do templo, aquele lugar onde as pessoas ficavam entre a entrada e já entravam cantando os louvores a Deus, ali entre o pátio dos homens, tem uma parte das mulheres também. Mas elas florescerão desde a porta, irmãos, da casa do Senhor e para dentro propriamente. Mas qual que é a diferença do justo e do insensato? Daquele que Deus habita e daquele que Deus não habita. Daquele que Deus promove obras maravilhosas e frutifica, e daquele que Deus não promove nada e a gente pensa que somos uma árvore frutífera, que cresce, que floresce, que faz tudo, e na realidade não tem obra para contar. Não tem o que dizer, não tem o que testemunhar, não tem o que falar. E sabe o que é interessante? No verso 14 e o 15: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos, verdejantes. Pastor, quando isso? Na velhice. A gente encontra com pessoas que, independente, irmãos, não é nada diretamente ligado a alguém aqui, nas igrejas, de forma geral, que parece que aposentou da fé. Teve já um momento fervoroso lá atrás, uma busca incessante pelo Espírito Santo, querer o dom de falar em línguas, querer coisas, buscava.
Mas chegou um momento da idade, ou que a pessoa se considera que já está velho, ou que está bom. Várias vezes, em Planaltina, nas igrejas. Não, deixa isso para o jovem que precisa. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos. E é interessante que o verbo está jogando para frente, né? Permanecerão. Na velhice, ainda permanecerão. Uma continuidade na velhice. Eu não encontro nenhum texto, depois você me fala se você encontrou, que venha dizer que na velhice a gente tem que parar de trabalhar. Você encontrou esse texto bíblico já? Me mostra. Eu não encontrei. Eu sei que a Bíblia fala do enfado, do cansaço, que é uma fase da vida. Mas eu não encontrei nenhum texto bíblico que diga, olha, quando chegar lá nos 60 e 70, quando chegar a partir dos 50, cada vez mais está diminuindo, né? A gente chega um tempo que fica cansado das coisas e joga para a obra de Deus. Então a gente, consequentemente, não vai dar fruto e transfere para os outros, né? Eu não encontro, irmãos, texto na Bíblia que venha parar esse negócio que a gente quer transferir de não fazer o que nós fomos chamados para fazer. E é interessante a gente pensar nisso. E, aliás, se você observar aqui o verso 15, por que mesmo na velhice vai dar fruto? Para proclamar que o Senhor é justo. Quando eu e você, a gente dá fruto, a gente está tendo o propósito de dizer que Ele existe, que Ele é o mesmo, que Ele faz obra, que Ele continua salvando, que Ele continua operando, porque as pessoas olham para mim, olham para a minha vida, olham para a sua vida, e você vai frutificar algo que é dele, que é o segredo da árvore frutificar. Então, se eu e você não frutificarmos, se eu e você não gerar frutos, seja qualidades espirituais dentro de nós, como nós encontramos Gálatas 5, ou seja, frutos para fora que as pessoas se alimentem, as pessoas como saberão quem é esse Deus? Porque o que diz que conhece, não demonstra conhecer. Como é que as pessoas saberão quem é esse Deus? Como pregarão, né? Como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se não há ninguém que fale da mensagem? Paulo fala. Onde falamos, Isaías, né? E aí, quem que vai ouvir essa mensagem? Eis-me aqui, Senhor. Para proclamar que o Senhor é justo, mesmo na velhice darão fruto. Irmãos, não leva a mal se você é aposentado hoje, ou se você deseja muito se aposentar. Não me leva a mal. Mas eu vou dizer um negócio para os irmãos. Algo meu, irmão, algo que eu penso. O Brasil tem um sistema previdenciário, com todo respeito a quem é aposentado, quem ganha seus salários mínimos, ou de repente menos do que o plural, mas com todo respeito. Você consegue perceber que existe uma política no Brasil que é bacana a proposta, a ideia de trazer uma seguridade para uma determinada fase da vida, mas quando você se depara com outra nação, outras nações, você vai ver que não existe essa política. Essa mesma ideia de fazer você e eu pararmos. Porque qual o princípio da política? Trazer uma seguridade, mas fazer com que você pare. Pare de produzir, pare de trabalhar, pare de dar fruto, pare de viver. O que é que o nosso corpo entende quando a gente para? A gente está morrendo, irmãos. O corpo vai começando, você para de trabalhar, você para de produzir, para de fazer qualquer coisa. O teu filho está dizendo, meu filho, está chegando os dias, daqui a pouco Papai do céu recolhe. O corpo vai entender naturalmente que você está encerrando os dias, porque é a anatomia humana, é a proposta. Você está desestimulando as coisas, não está movimentando, não está tendo força física, não está pensando. Aí vem uma demência ali, vem uma situação, vem uma coisa e outra, vem um problema, porque a gente para. Irmãos, quem para de trabalhar, para de produzir. E eu acho bacana a gente poder pensar no reino. Olha como Deus é incrível. Mesmo na velhice darão fruto. O sistema do Brasil coloca pra gente, quando você chega, tem gente que chega nos 40 e já quer se aposentar, tem 30 e poucos anos, não vejo a hora de me aposentar, estou cansado. E isso reflete na fé, mesma coisa. As pessoas não deram nem tão fruto, e quando chega nos 30, 40, já está querendo passar para as crianças lá atrás, para produzir, para o Gael, para minhas filhas ali. Esse daqui vai ser o futuro da igreja. Mas será que você não pode servir como um conselheiro? Como um mestre, um professor da escola bíblica? Será que você não pode servir a sua igreja? Será que você não pode se comprometer com o estudo bíblico? Mesmo na velhice darão fruto. E viçosos e verdejantes, irmão. Na velhice darão fruto, viçosos, verdejantes. Serão como o cedro do Líbano e como a palmeira, irmãos.
Enquanto a gente tem uma vitalidade de vida aí que para alguns cresce ou não, estou fazendo um estágio lá no Recanto das Emas. Tem o CCI, que é um centro de idosos. Tem bastante atividade lá. Zumba, dança, não sei o que, forró, que você imaginar lá tem. Tem psicólogo e tal, tem os acolhimentos e tal. Eu acho interessante, quando eu chego quarta-feira de manhã, 8 horas, tem uma galera lá fora no estacionamento. Um monte de velhinha assim, de idade, que você imaginar, gente nova com gente idosa, com um monte de cabo de vassoura, fazendo atividade física lá, e o professor trazendo as atividades pessoal. Irmão, tem mais velhinha assim, saudável do que a gente aqui. Se a gente for olhar. Eles fazem os negócios com a vassoura, que parece marabalismo, aquela coisa lá, e vai e vem uns graçados fora de compasso, fora de rito e tal. Mas faz e você vê uma vitalidade. São pessoas que não encerrou e querem continuar o quê? Dando fruto. Para o que pensa, para o que acha, querem continuar dando fruto. Então busca o que? Suporte, acolhimento, porque geralmente nessa fase você não encontra apoio, nem pessoas que ajudam nesse processo. Quando você vai ver na outra nação, irmãos, tem gente de idade trabalhando mais do que um jovem. Pode pesquisar e ver que você vai ver algumas nações que eles não param. E têm uma vitalidade incrível, uma saúde incrível. Vivem mais de 100 anos. A gente, do jeito que está, irmãos, só Jesus é vida. Só Jesus na nossa vida. Porque a gente olha, temos que estão mortos já. Está só dizendo, meu irmão, pode fazer a campanha lá, o plano lá funerário, que já chegar o dia que já está tudo certo. Irmãos, na velhice darão fruto. Quem está dizendo isso não sou eu. Está dizendo isso é o Senhor. Na velhice darão fruto. Aí o sistema implanta na gente para fazer a gente parar. Enquanto outros, quando a gente vê de uma forma bíblica, continua. Na velhice eu quero te usar. Continua na velhice, eu vou estar te sustentando. Continua na velhice, você vai ser verdejante e viçoso. Continua que eu quero que você me proclame ainda. A gente olha na Bíblia, irmãos, pessoas como Abraão, 90 anos lá, entendeu? Um chamado de uma aliança. Ainda teve filho, ainda teve seixo, a mulher. Tudo certo. Foi usado por Deus, caminhou, saiu do seu conforto, saiu de tudo para servir o reino de Deus. E a gente olha para a gente. Uma loucura que é a nossa vida diária, Brasília, as coisas, as demandas, família, tanta coisa. E a gente olha e a gente vê, se der mais 10 anos na pegada que está, a gente está só a misericórdia. Quase na pegada que está. Eu fico observando, irmãos, a maneira onde eu estava observando aqui uns abençoados. Digo, Senhor, eles não entenderam isso aqui, que é como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É um bebedo de água a cada 5 minutos, 10 minutos. Não tem vontade. Não tem vontade de entender o que está aqui. Não tem lição bíblica. Não estuda a palavra. Não floresce, não cresce. Acha que sabe de tudo. Acha que é o dono da razão, dono da verdade. Acha que tem o teor da verdade consigo. Aí eu fico perguntando, será que é Deus que está aqui? Será que é o Senhor? Cadê as obras das mãos? O que é que você está alimentando os outros que estão junto a você? Cadê a obra que o Senhor está fazendo na sua vida de forma visível? Uma vez falando com um abençoado, falou, pastor, mas eu oro, eu faço isso, faço aquilo, não sei o que tá. Se você não faz na sua igreja, meu amigo, se você é um membro que pertence à sua igreja, você não faz a igreja e diz que faz um negócio em casa sozinho, então você não pertence à igreja. Você está sozinho. Você é o seu próprio corpo e você é o seu próprio pastor, você é o seu próprio sei lá o quê. Então você serve a Deus sozinho. Mas se o resultado não foi isso aqui, irmãos, que a gente está junto, então eu não sei que obra das mãos que o salmista está falando aqui, que casa do Senhor é essa que a gente está plantada. Eu não sei onde é que a gente vai frutificar e quem que vai fazer a gente florescer e crescer, se não for o Senhor. Você consegue perceber, irmãos, que o Senhor está chamando a gente para a gente frutificar? Você consegue perceber que o Senhor ele não se agrada e não se alegra, os textos que foram lidos, vídeo, tudo que foi compartilhado, é o Senhor dizendo, eu não me agrado de árvore que não dá fruto, que vida que diz ter o que não tem, que só aparenta ter, que só tem folha, que só coisas que eu já falei aqui, já ministrei. O Senhor ele não se agrada disso, por isso que ele age em função para que essas árvores possam mudar e possam engrandecer o nome de quem dele.
Por que mesmo na velhice darão fruto, irmãos? Para proclamar que o Senhor é justo. Não é para proclamar nada meu e seu, para proclamar que o Senhor é justo. E eu queria que você pensasse sobre isso, irmãos. Porque o que o Senhor faz? O que o Senhor fez na vida do salmista? Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores. Anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Expor com os instrumentos o que o Senhor fez na vida dele. Tu me alegras, o Senhor alegra, Ele é a razão de nós frutificarmos. O Senhor nos sustenta com as suas obras das suas mãos e leva-me a cantar de alegria. Senhor, como são grandes as tuas obras e como são profundos os teus propósitos na vida do salmista. Na minha vida, na sua vida. O insensato ele não entende isso, o tolo ele não enxerga isso. Ele até brota, ele até floresce, mas não tem fruto nenhum. E depois é provisório, seca e acaba e é exterminado diante do juízo de Deus. Mas quando a gente olha para o justo, Senhor, Tu aumenta a minha força. Senhor, Tu aumenta a minha força como um boi. Mesmo na velhice, o Senhor me aumenta a minha força, o Senhor me dá vigor. O Senhor derramou sobre mim o óleo do renovo, da cura, de ter visão de novo, de ser consagrado, de ser levado, de ser levado para a Tua vontade, de dar vitória a gente diante dos desafios da vida, dos inimigos, das coisas que batem a nossa porta. Os justos florescerão como a palmeira. O Senhor me leva ao crescimento como o cedro do Líbano. O Senhor me faz plantar na Tua casa. E florescerão nos átrios do nosso Deus. Irmãos, a casa tem um negócio especial. A casa dele tem um negócio que mexe com a gente, que alimenta a gente, que nutre a gente. A nossa base, nossa escola, esse lugar aqui, que a gente se reúne no nome dele. E mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar o Senhor é justo. Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Qual que é o segredo, irmãos? É Deus. Qual que é o segredo, pastor? É Deus. Se a vida está frutífera ou não, o problema não é Deus que está presente ou ausente. O problema sou eu. O problema é a minha vida. O problema é a minha vida. Eu sempre vou dizer isso, irmãos, que é uma medida perfeita. Crescemos juntos, estamos no mesmo lugar, na mesma casa, o mesmo Deus, mesma doutrina, mesmo... tudo, a mesma coisa, mesma denominação. Mas tem uns que agem de uma maneira diferente, a gente vê fruto visível, e tem outros que não tem fruto para oferecer. E está há anos, do mesmo jeito. E aí eu fico me perguntando qual que é a dificuldade, porque isso vai ter em todas as igrejas, irmãos. Todas as igrejas. A gente vê a molecada cresceu junto, e tem uns que estão de um jeito, você olha o outro e está de outro jeito. E por que existe isso? Onde é que está esse problema? Onde é que está essa dificuldade? Aí a gente para e olha como nós estamos diante, por exemplo, da casa do Senhor. Como nós estamos comprometidos em relação às coisas do Senhor. Estamos plantados verdadeiramente? Será que estamos crescendo, florescendo como a palmeira e como o cedro do Líbano? Será que mesmo na velhice a gente permanece viçoso, verdejante, ou a palavra de Deus ela é mentirosa? Será que isso aqui acontece de fato? Ou isso não acontece? O que é que tem, irmãos, aqui que o salmista vê que mesmo na velhice dá fruto? O que é que isso me implica para mim pensar, irmãos? Que não há desculpa. Não há desculpa para que a gente não dê fruto. Por causa da vida de Deus em nós. Não é por causa de nós, é por causa dele em nós. Não há desculpa para que eu e você não venhamos dar fruto. Hoje eu recebi uma mensagem de um aluno da escola aí, da Edne, trabalha lá, e disse, olha, a professora falou aqui e tal, você poderia ajudar a gente vai arrecadar aqui na escola cobertores para moradores de rua. Vai vir um período frio e tal, não sei o que. Eu disse, cara, você que está à frente dessa ação e tal, como é que é esse negócio? Vamos bater um papo, vamos entender qual que é a ideia e tal. Que a gente puder ajudar, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas o que é que levou esse jovem a querer fazer isso? Irmãos, ele não é obrigado. Mas por que eu e você, a gente sabe de determinadas coisas e a gente não tem obras como essa? Não tem ações como essa? O que está faltando em nós, irmãos? Eu quero finalizar com você aqui. Dá para colocar aquelas fotos lá, aquelas imagens? Eu queria que você
prestasse atenção nisso aqui. Eu quero finalizar com você nisso aqui. Tem uma foto aí de um abençoado, aí eu com um abençoado. Coloca aí para mim, por favor, se está fácil. Vocês irmãos vão lembrar, irmão Laurindo, 105 anos, faleceu aí ano passado. Acompanhei a trajetória dele. Andava, enxergava, lia a Bíblia, orava, testemunhava. Tinha sua fé excessiva demais, religiosa demais, algumas coisas. Eu brigava com ele em muitas coisas. Mas sabe o que me chama a atenção nesse velhinho, irmãos? Que eu vejo essa promessa se cumpriu na vida dele ali, 105 anos. Sabe que ele, às vezes eu apresentava alguma pessoa para ele, ou ele me apresentava alguém onde ele estava, e ele dizia assim, olha, você sabe quantos livros tem a Bíblia? Ele falava para as pessoas. Tem não sei quantos livros, tem não sei quantos, aí quantos capítulos tem, sabe quantas palavras tem? Tem não sei quantas, tem coisa que eu nem sabia, irmãos. Ele falava, sabe quantos versículos tem na Bíblia? E ele falava. Aí defendia a igreja adventista da promessa de uma maneira, ele falava para mim, pastor, eu lembro uma vez que eu fui levar ele na casa da filha dele, que ele estava perdido, ele disse assim para mim, pastor, eu não confio nos meus irmãos de sangue não, nos meus filhos, em ninguém eu confio. Acredito em ninguém, nenhum deles. Eu não sei a história totalmente dele, os filhos falou que ele era bem severão, grosseiro, tal, teve filho que saiu de casa, enfim. Eu sei do que eu me encontrei com ele, do fruto que ele estava dando ali. Ele falou, pastor, eu não acredito em nenhum deles. Mas os meus irmãos da igreja adventista da promessa, eu conto com eles mais do que o da minha própria família. Ele falou. Cara, aquilo ali me encheu o coração, que faz tempo que eu vejo pessoas acreditarem na sua igreja. Acreditar na sua denominação, acreditar no que ela crê, acreditar... Uma visão, porque geralmente o velho desse aí, ele é contra muita coisa da igreja, de luz, de não sei de quê. Não, ele nunca me reclamou nada, irmãos. Quando ele ia para Planaltina, nunca falou de nada da igreja. Pelo contrário, elogios da igreja. E o que me chama a atenção nisso aí é exatamente isso. Mesmo na velhice darão fruto e permanecem viçosos. Sabe o que as pessoas perguntavam para eles? E assim, irmão Laurindo, qual que é o segredo do senhor viver quanto tempo assim? Adivinha o que ele respondia, irmãos? Qual será a resposta? Não tem outra, irmãos. Será que ele, de certa forma, não é alcançado por esse verso? Permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. E aí tem mais, coloca aí a outra imagem aí. E eu quero aqui fazer para os irmãos, isso é uma palmeira, irmãos. Um tipo de palmeira. Você percebe como ela é alta? Percebe como ela é alta? E o que é que tem a ver esse texto aqui que a gente encontra? Os justos florescerão como a palmeira. Florescerão como a palmeira. Será que as pessoas conseguem, de certa forma, atingir o que está ali? Que está lá em cima, por meio... Será que não tem anos de duração aí dessa árvore? Será que não permanece verdejante, viçosa? Passa aí mais uma, por favor. Isso aí é um tipo de uma tamareira, irmãos, que também é um tipo de palmeira, né? Nos tempos bíblicos. Você já pensou se eu e você, cada um de nós, fôssemos uma árvorezinha dessa aí plantada na casa do Senhor, cheia de frutos? Que Deus entrasse assim entre nós, ali naqueles corredores ali, e olhasse e visse cada um de nós desse jeito aí, irmãos, frutíferos. Como Deus ia se alegrar dessa vinha, hein? Dessa palmeira. Sabe o que é interessante? No tempo bíblico, quando ele escreveu isso aqui, o salmista era mais ou menos esse cenário aí, irmãos. Mesmo no deserto darão frutos. A palmeira dá fruto mesmo no deserto, irmãos. Mesmo em tamanha dificuldade de solo, que você possa imaginar, de água, de não sei do que, mesmo assim, ela dá fruto. E por que ele fala, florescerão como a palmeira? Porque é esse o sentido do propósito de Deus para aquele que é justo. Que mesmo se houver dificuldades, mesmo que se não houver algo para sustentar, para nutrir, para manter aquela árvore de pé, para dar fruto, mas por causa do Senhor e para que o nome dele seja proclamado, irmãos, eu farei dar fruto. Em meio à dificuldade, em meio a deserto, em meio que você imaginar, na velhice não há desculpa, por causa de Deus em nós, vai ter que frutificar. Passa mais uma aí, por favor. A última aí, que a gente encontra. Sabe o que é isso aí, irmãos? 2004, tsunami, Indonésia.
O que é que está de pé ali em meio àquele desastre total? As palmeiras. O justo florescerão como palmeira. Como palmeira. Os desastres veio lá a enchente das águas, acabou com tudo, morte, casa que sem imaginar, parecia um lixão lá tudo, mas as palmeiras não foram afetadas. O que será que o salmista quer dizer aqui? Que os justos florescerão como a palmeira. Qual que é o problema? É eu achar que Deus está agindo poderosamente na minha vida e eu não estou de pé como essa palmeira está diante dos problemas, da dificuldade. Eu parar, a velhice me tomar, arrumar desculpa, agora eu não tenho tempo, agora eu estou cheio de coisas, agora eu estou velho, agora eu estou doente, agora... Você consegue perceber que sempre nós vamos arrumar uma desculpa para aquilo que a gente não quer fazer em relação às coisas? E a gente vai sempre trazer culpa e tal. Mas o que é que Deus tem para a nossa vida? Deus tem para a nossa vida é isso aqui, irmãos. Florescer como uma palmeira. Pode vir avalanche, que você imaginar, uma pandemia, mas os que estão firmados em Deus, esse aqui floresce como uma palmeira, mesmo na velhice, mesmo, sabe quando Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, mas que haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei, exultarei o Deus da minha salvação e tal, por causa do Senhor que está nele. Ainda que o desastre do cenário venha a ser terrível, ainda que os caldeus queiram me matar, ainda que o Senhor, a gente parece que Deus não está vendo a causa do seu povo, ainda que eu entre em enfermidade, ainda que problemas me avancem, mas eu lembro que tem alguém que está me sustentando, igual aquela palmeira ali. Sou sustentado para florescer por causa de Deus. Ele é o segredo, irmãos. Ele é o segredo. Quando a gente observa aquilo ali, não é muito diferente de hoje não. As coisas sufocando a gente, desastres acontecendo, luta, tempo, tanta coisa mexendo com a gente, e o Senhor vai acontecendo o que? Igual o salmista declarou. O Senhor aumenta a minha força como a do boi e derrama o óleo sobre mim. Os meus inimigos são derrotados, os justos florescerão, crescerão, darão fruto, estarão na casa do Senhor. E mesmo na velhice também dará fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. As coisas acontecendo, mas eu estou aqui. O Senhor tem sustentado a minha palmeira, a minha vida. Acontece coisas. Estou plantado na casa do Senhor. Vocês conseguem entender que quem está plantado na casa de Deus, consegue perceber que está seguro? Que a casa é dele. Está sendo tratado, cuidado, como se fosse o jardim, né? Nós fôssemos essas árvores aí. A gente está seguro porque Ele é o supremo pastor, irmãos. Nada do que venhamos fazer fará com que a gente venha a florescer por nós mesmos. Mas se Ele estiver em nós, pode vir o que for, a gente vai florescer como a palmeira, mesmo no deserto. Se você for estudar as características da palmeira, depois pesquisa para você ver. Ela tem tudo para não frutificar, mas pela maneira como Deus propôs para que ela existisse, ela frutifica em qualquer momento. Ela é capaz, irmão, de se sustentar. Até em meio a grandes incêndios, a palmeira ela sobressai. Tem um negócio dentro dela lá, tem uns termos técnicos lá. Enfim, as características dessa planta que faz ela manter de pé até em temperaturas altíssimas, que nutre ela está dentro. Ela não morre com facilidade. Eu gostaria que você ficasse em pé, se assim você desejar, e que a gente louvasse ao Senhor, igual o salmista fez. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos e as obras das tuas mãos. E me levam a cantar com alegria. Você já pensou se aquela palmeira falasse ali, irmão, diante daquele desastre? Ela tinha tudo para dizer: minha vida é uma miséria. Olha que destruição chegou aqui próximo de mim. Mas ela está verdejante e viçosa mesmo em meio a um tsunami. Ela vê do lado só desastre de horrores,
mas a vida dela, ela continua percebendo que está intacta. E eu consigo pensar sobre esse texto aqui de Salmo 92 e pensar no que o salmista falou: o Senhor me faz cantar com alegria, tu me alegras com os teus feitos das obras das tuas mãos. É como se aquelas palmeiras em pé estivessem dando louvor a Deus diante do que Deus mantém sustentado diante daqueles tsunamis ali. Eu queria que você pensasse sobre isso, irmãos. Não adianta nada a gente ministrar aqui 4 pregações falando sobre frutificar e a gente não parar para fazer análise, refletir e pensar o porquê que nós não estamos frutificando, e que possa gerar mudanças, decisões na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Você sabe que eu coloquei aquele vídeo no começo, irmãos? Até quando a gente vai viver preso numa gaiola e a porta está aberta, que o Senhor nos libertou faz tempo? Até quando a gente vai ficar dentro de uma gaiola, irmãos, com a porta aberta, acostumado a viver dentro de uma gaiola? Até quando a gente vai ficar olhando para a liberdade, olhando para ter uma vida em Cristo e aprisionado pela mesma? A gente olha para o salmista, como é bom render graças ao Senhor. O insensato não entende isso, o tolo não vê isso. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem e derramaste sobre mim um óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto. Permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Que o Senhor é justo. Qual a razão de nós frutificarmos, irmãos? Para declarar que Ele é. Para dizer que Ele existe. Para dizer que Ele é real. Para dizer que Ele está fazendo obras maravilhosas na nossa vida, mesmo que do lado, de repente, o cenário é de tsunami. Mas Ele renova as nossas forças. Ele derrama o óleo sobre nós. Ele nos dá cântico de alegria. A obra das suas mãos opera na nossa vida, para que nós venhamos declarar que Ele é justo, que Ele age através de nós, que Ele opera em nós, que esse Deus é real, que esse Deus existe, que esse Deus opera na minha vida, que Ele me faz ser como uma palmeira, que Ele me faz sustentar como uma palmeira, ficar de pé, mesmo que onde não faz sentido tá aquela palmeira verdejante, mas Ele faz isso. Ele mantém, sustenta, faz isso. Eu quero te convidar a gente a orar, irmãos. A gente orar, se você pudesse ajoelhar aí onde você está, para a gente orar de joelhos ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai de amor e graça. Oh, Senhor, Tu conheces a obra das nossas mãos, Senhor. E Tu conheces qual a nossa intenção do coração. Só o Senhor que pode nos renovar e derramar óleo sobre nós, Pai. Só o Senhor que pode nos sustentar e trazer um cântico de alegria aos nossos lábios, quando às vezes só reina a tristeza, que é a nossa obra natural humana. Mas o Senhor derrama alegria sobre nós e nos faz entoar um cântico como foi o salmista. O Senhor é quem opera e faz obra na nossa vida. O Senhor é quem sustenta, Senhor, a gente mesmo em cenários caóticos. O Senhor é a razão, a Tua misericórdia, e nós não sermos consumidos em meio aos tsunamis da vida, Senhor. Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, como diz o salmista Davi.
Pensa em nós, o que é que está de errado, o que é que a gente precisa rever nossa vida, nossos conceitos. O que está faltando em mim, Senhor? Não é o Senhor. O que o Senhor está em mim, mas o que está faltando de mim, Senhor, em relação ao que o Senhor quer? Uma palmeira, ela não tem dono a não ser o Senhor. Uma palmeira, ela não decide o que ela quer, ela não faz o que ela quer, ela não decide o tempo que ela quer frutificar, ela não nasce do nada. O dono da palmeira é que faz tudo na vida da palmeira. O dono da árvore é o que faz tudo junto à árvore. Que o Senhor nos ajude a entender isso, Senhor, e não nos deixe vivermos numa visão insensata e uma visão tola que não entende e não vê o que o Senhor quer de nós. E parece ser tão simples, Senhor, mas às vezes é tão difícil. O Senhor só quer que venhamos produzir a tua obra que o Senhor fez em nós como fruto para outras pessoas. Falar dessas coisas, anunciar essas coisas para que as pessoas saibam que o Senhor é justo, que o Senhor é real, do que o Senhor fez na nossa vida, do que o Senhor fará na nossa vida. E Pai de amor e misericórdia, eu oro a Ti para que a gente não apresente desculpas ao Senhor, que a gente não apresente situações que, como na velhice, como que eu não posso, como eu não tenho condições, como não dá, eu não sirvo, eu não tenho capacidade, o Senhor, que a gente simplesmente se entregue, Senhor, que a gente se entregue ao que o Senhor quer, que o Senhor quer fazer conosco, a vontade que o Senhor quer estabelecer sobre nossa vida, o propósito que o Senhor quer cumprir conosco. Que a gente apenas se entregue, só isso, Senhor. Que a gente se entregue e que o Senhor faça tudo o que eu não sou capaz de fazer. E que o Senhor faça em nós o que nós não somos capazes de fazer. Pai, se o Senhor colocou essa igreja aqui nesse lugar, para reunir aqui nesse lugar, é porque o Senhor tem um propósito com essa árvore, Senhor. O Senhor tem um propósito com esses ramos. O Senhor habita nessa igreja. O Senhor habita no meio de nós. E que o Senhor faça em nós florescer e frutificar como justo. Em nome de Jesus, que as Tuas promessas, Senhor, que as promessas do Senhor se cumprirão aqui nesse lugar, na nossa vida, Senhor. E que o Senhor se agrade de nós, passeando nessa casa do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia. Os que estão dormindo, dispersos, os que estão distante da casa do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Os que se acham que estão fazendo certo, mas não estão, Senhor. Que o Senhor, com a Tua misericórdia, sustente-os, ó Deus, para a glória de Cristo Jesus. E que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um culto, mais uma palavra ministrada, pelos louvores a Ti entoados. Como é bom render graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor nos abençoe a semana que nós iniciamos, ó Deus. Esteja à frente de tudo. É o que eu te peço e te agradeço, para a glória de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Desejo aos irmãos uma ótima semana. Que o Senhor continue a falar com você, que o Senhor continue a nos inquietar sobre esse propósito. E no domingo que vem vai ser a última pregação falando sobre os frutos, encerrando essa série de pregações sobre frutifiquem. Que o Senhor use nossa vida, em nome do Senhor Jesus.